O processo de separação de um casal, na maioria das vezes, é sempre delicado e doloroso para a família, principalmente quando envolve filhos e partilha de bens. Mas o que fazer na hora de terminar um casamento? Quem vai responder essa e outras perguntas é a advogada especialista em direito da família, Karina Moraes. Tem dúvidas? Ligue para a gente, 2101-8552. Boa tarde. Para começar, eu queria que a senhora explicasse para a gente, quando o casal toma essa decisão de se separar, qual o primeiro passo que deve ser dado? Boa tarde, João. Boa tarde, telespectadores da TV Grande Rio. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Então, o primeiro passo, quando um casal ele deseja se separar, de fato é saber se quer se separar. Porque o divórcio, ele além de ser custoso, e aí eu falo financeiramente, ele também tem um custo emocional muito grande. Então, o primeiro papel de um advogado de família é verificar se aquele casal, de fato, ele está decidido de separar ou ele ainda tem chance de se reconciliar. E aí ele está decidido de separar, o primeiro passo é procurar um advogado. Qual é a diferença entre esse divórcio consensual, litigioso e extrajudicial? Tem muita gente que tem essa dúvida, acaba meio que se confundindo. Sim. Orienta pra gente aí. Na verdade, existe dois tipos só de divórcio, o divórcio consensual e o divórcio litigioso. O consensual, como o próprio nome já diz, há consenso entre as partes. E aí eu falo consenso não somente na vontade de se divorciar, mas também em relação à partilha de bens, à guarda, à pensão alimentícia. O litigioso é quando há algum conflito em um desses termos. Muita gente se confunde que o divórcio litigioso só ocorre quando aquele não quer dar a separação. Mas às vezes aquele casal ele está em comum acordo em dar a separação, mas não está em comum acordo em relação às outras questões, como a partilha de bens, alteração de nome, divórcio, filhos, e aí ele se desenvolve como um divórcio litigioso. Já o divórcio extrajudicial é uma modalidade do divórcio consensual. E aí ele pode ser feito, na verdade, via cartório, mas apenas quando há consenso entre as partes, não houver filhos menores. E precisa também de um advogado. A senhora falou aí que pode dar essa entrada no cartório. Há outro lugar também, há outras opções, digamos que não seja consensual? Como é que deve proceder em situações assim? Na verdade, o consensual, ele pode ser tanto feito na via cartório, como eu acabei de falar, apenas quando não há presença de filhos menores ou quando a mulher não esteja grávida, mas se ele for consensual e tiver um filho menor, um filho incapaz, a mulher estiver grávida, ela precisa entrar no Poder Judiciário. E o litigioso também no Poder Judiciário. Então, a gente tem dois caminhos, ou via cartório ou via justiça. Qual o custo em média para fazer um divórcio? Há uma diferença de valor? Por exemplo, se for com relação à partilha de bens, se for consensual, litigioso, esse valor varia de alguma forma? Sim, esse valor varia e as pessoas elas esquecem que não é somente os custos de advogado. Em relação a valores de honorários de advogado, cada estado tem uma tabela que deve acompanhar valores mínimos da OAB. São indicativos ali que a OAB dá de quanto o profissional deve cobrar e há sim uma divisão, quando o divórcio é simples, quando o divórcio há partilha de bens, quando há guarda. Então, quanto mais termos serem a ser resolvidos, mais caro fica aquele divórcio. Lembrando que o divórcio extrajudicial, para o seu meio mais célere e assim até menos complicado de se fazer, é uma forma mais barata de se realizar o divórcio, diferente, tá? Quando você coloca na via judicial. Mas as pessoas têm que lembrar que, além do advogado, ela pode pagar custas processuais ao tribunal, se for na via judiciária, ela pode pagar ainda os emolumentos cartorários, se for na via de cartório, e aí cada estado tem o seu valor de cartório, cada estado tem a sua tabela do tribunal, e além disso, quando ocorre a partilha de bens, tem que pensar que pode ocorrer custos com transferência de titularidade de um bem. Por exemplo,
o carro está em nome do marido, mas na partilha de bens vai ficar para a mulher. Então, precisa transferir essa titularidade. E aí é um custo, né, de transferência. A mesma coisa ocorre também quando tem imóveis. Você vai pagar o imposto na transferência de titularidade, você vai pagar a averbação no registro do imóvel. Então, os custos de divorciar vai muito mais do que honorários advocatícios. Então, é por isso que a gente, quando chega no escritório, um casal que quer se divorciar, o nosso primeiro papel é tentar conciliar aquela nossa... Isso é um princípio que vem no Código de Processo Civil a partir de 2015. Nós precisamos conciliar, ver se aquele casal realmente quer se divorciar, porque a família, né, é a base de toda a sociedade. Caso queira, a gente precisa demonstrar todos esses custos, além do custo com o advogado. Temos já perguntas aqui dos nossos telespectadores. Um morador lá do bairro João de Deus, que preferiu não se identificar, ele mandou procurar como poderia se divorciar. A senhora já respondeu o local, né, para ir, ele já perguntou qual seria esse local presencial, mas ele quer saber se tem algum aplicativo por meio virtual e quais seriam os documentos necessários para dar entrada aí nesse divórcio. Na verdade, ele está falando do divórcio online, né, que hoje já é possível. Com essa pandemia, tudo se transformou, esse novo veio para ficar e hoje o Poder Judiciário, inclusive ontem saiu uma notícia de que está autorizado os tribunais a exercer 100% de forma online para audiências e pode sim ocorrer o divórcio online. Entretanto, tem que verificar se há filhos menores, se há consenso, se a mulher não está grávida, porque se não houver esses requisitos para realizar no cartório, tem que procurar a via judicial. Então, o primeiro passo, de fato, é procurar um advogado para que ele possa te dar o caminho. Não existe nenhum aplicativo de que a pessoa, sem acompanhado do advogado, consiga realizar esse divórcio, porque é um ato que necessariamente precisa do profissional ali para acompanhar. Os documentos, né, todo mundo sempre pergunta, vai depender de cada caso concreto, mas os documentos básicos são RG e CPF das partes, comprovante de residência, certidão de casamento atualizada. Quando a gente fala atualizada, tem cartório que entende que essa segunda via tem que ser tirada nos últimos 60 ou 90 dias, vai depender da região que você se encontra. Além disso, os documentos relacionados aos bens, móveis e imóveis das partes, para verificar o tipo de regime de bens e o que vai entrar ou não na partilha. Temos mais uma pergunta que ainda dá tempo. Elton, do Rio Jordão, ele está divorciado, pagava pensão, agora saiu da empresa, quer saber, saber como fica a redução do valor da pensão, já que ele não está mais trabalhando na empresa. Então, Elton, a primeira coisa que a gente tem que perceber é essa pensão, ela foi regulamentada entre você e a mãe do seu filho ou foi regulamentada em juízo? Porque pensão regulamentada entre os pais, eles não têm um valor jurídico necessário para se cobrar. É obrigatório ser regulado, tá? Na via judicial, com acompanhamento aí tanto do juiz quanto do Ministério Público. Se você perdeu o emprego ou se você teve uma redução do seu salário, automaticamente você não pode nem diminuir e nem deixar de pagar essa pensão. É necessário que você procure o seu advogado, se for o caso, ou a Defensoria Pública, para quem não tem condições de pagar um advogado, e pedir essa revisão na via judicial. Porque o cancelamento ou a redução de forma espontânea, sem autorização judicial, pode ensejar aí a prisão do devedor de alimentos. Ok, muito obrigado pela entrevista. Boa tarde. Muito obrigada, boa tarde.